Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo federal garantiu a total gratuidade do programa Farmácia Popular para toda a população. Agora, os 41 itens do programa serão distribuídos gratuitamente nas farmácias credenciadas, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas por ano. Mas como isso vai funcionar na prática? Quais medicamentos estão incluídos no programa? E o que fazer para ter acesso a esse benefício? Para esclarecer essas dúvidas, vamos conversar agora com o Leonel Almeida, conselheiro federal suplente pelo estado do Rio Grande do Sul, membro do Departamento de Farmácia da Sociedade Brasileira de Diabetes e coordenador de assistência de farmacêutica. Olá, Leonel, seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado pela essa oportunidade de poder falar com vocês. Nós agradecemos. Quem nos acompanha nessa conversa também é Caterina Schutte, repórter do Jornal da Record. Ô, Caterina, o programa Farmácia Popular vai distribuir todos os medicamentos gratuitamente. Mais de 1 milhão de pessoas vão ser beneficiadas anualmente? Oi, Fara. Oi, Leonel. Exatamente. Muitas pessoas serão beneficiadas, em especial os idosos que pagavam coparticipação em alguns produtos. Ao todo, 41 medicamentos e insumos fazem parte da Farmácia Popular. O Ministério da Saúde também anunciou que vai abrir credenciamento de farmácias em mais de 750 cidades. Hoje, 31 mil farmácias fazem parte do programa no país. Leonel, te pergunto, qual foi a motivação para o governo federal garantir a gratuidade total dos 41 itens disponíveis do programa? Quando a gente olha as principais divulgações do governo federal, se observa que a principal motivação foi para se dar acesso às pessoas que mais necessitam de medicamentos. Diferentes estudos demonstram que o acesso gratuito a medicamentos interfere diretamente na renda das famílias brasileiras. E, obviamente, a principal motivação que tem sido divulgada é de poder dar maior capacidade de investimento para essas famílias, tendo não mais no medicamento um dos principais custos em saúde. Alguns estudos estimam que em torno de 4,6% da renda familiar é relacionado ao custo de medicamentos, em média. Então, a gente tem algo bem importante aí que fale também sobre a renda das pessoas e ao acesso aos medicamentos. Essa gratuidade ampliou principalmente o que envolve as fraldas, que são um dos principais insumos que a gente tem muito relacionado a pessoas idosas e acamadas, das quais já tem diversos custos associados para poder manter uma pessoa acamada em casa. E, para além disso, um dos medicamentos mais recentes, que é a dapaglifosina, que também estão relacionados a essa gratuidade, que há uma nova procura diante de novas evidências que demonstram a sua efetividade em diferentes contextos, principalmente no diabetes. Leonel, você citou aí 2 produtos, as fraldas geriátricas, e a dapagliflozina. Como é que esses 2 produtos impactam diretamente no público atendido pelo programa? Quando a gente olha, por exemplo, para as fraldas, diferentes municípios no Brasil inteiro tinham programas específicos para o acesso a fraldas relacionadas a corte de renda, certo? O que influencia? Algumas pessoas que estavam acamadas acabavam recebendo pelos municípios essas fraldas, mas isso acontecia de forma desigual ao longo de todo o Brasil. Com um programa que tem uma abrangência nacional com farmácia popular, a gente tem uma capacidade de dar maior capilaridade para os usuários, ou seja, você tem uma rede muito maior de distribuição quando olha para a farmácia popular, além disso, estendendo o horário de atendimento e do acesso das pessoas a esses insumos. Isso impacta principalmente na redução do custo em saúde, que a gente já abordou anteriormente, mas principalmente envolve a dar uma garantia para a sociedade de uma forma de acesso mais simples e mais ágil do que todo um processo burocrático que também envolvia a relação da comprovação de renda, por exemplo, como acontecia em diversos municípios do Brasil. Então, no caso das fraldas, a gente está falando também de um processo de desburocratização, o que, obviamente, vai impactar na saúde das pessoas. Quando a gente olha para a dapaglifosina, esse medicamento estava também no componente especializado da assistência farmacêutica, e aí ele estavam associados diferentes laudos e exames, dos quais, para que a pessoa pudesse ter acesso, era necessário, além da receita médica, laudos específicos e exames, o que torna todo um processo mais burocrático para esse acesso. Com essa introdução dele no Farmácia Popular, nós estamos falando de um paciente que vai precisar da sua receita médica e do seu documento de identidade com o CPF para que ele possa ter acesso.
Leonel, o governo mencionou a abertura de novos credenciamentos em mais de 750 cidades, como eu disse anteriormente. Como essa expansão vai melhorar o acesso ao programa nas regiões mais remotas? O que o governo federal teve como principal ação nesse momento em relação ao programa envolveu os municípios com índice de desenvolvimento humano menores. Então, eles estão ampliando esse acesso para aquelas cidades ainda não contempladas, então ainda existem municípios sem acesso ao programa Farmácia Popular, com metas específicas que envolvem principalmente essa capacidade de se ter o programa em todos os municípios brasileiros, né? Então, aqui há algo importante que é a possibilidade do acesso ao programa em todos os municípios. É importante salientar que, para além disso, a gente está falando de algo muito importante, que é a garantia da sustentabilidade. No Conselho Federal de Farmácia, nós temos como principal pleito é que haja sustentabilidade do programa, principalmente no que tange ao processo inflacionário que envolve os medicamentos. Todos os medicamentos têm seu valor reajustado anualmente, e é fundamental que também o valor do repasse a essas farmácias credenciadas possa ser reajustado, dando sustentabilidade. Por que isso é importante? Para que tanto os municípios quanto as próprias farmácias tenham um planejamento adequado em relação à ampliação desses custos associados tanto aos insumos quanto aos medicamentos, e principalmente que o farmacêutico possa ser utilizado como mais um profissional de saúde que tenha acesso às pessoas. A oportunidade de contato do farmacêutico com essas pessoas é fundamental para que a gente possa ter uma gestão da terapia adequada, um controle melhor das doenças crônicas não transmissíveis e, principalmente, alguém e mais um ator que pode auxiliar na saúde da população brasileira. Então, a inclusão dos serviços farmacêuticos dentro do programa podem ser de fundamental estratégia para uma melhoria da qualidade de vida das pessoas e, obviamente, ampliar a qualidade e a resolutividade do programa quando a gente pensa em saúde da população. Leonel, como é que a retomada do credenciamento de farmácias em 2023, com prioridade para os municípios de maior vulnerabilidade social, né, e que aderiram ao programa Mais Médicos, tem contribuído para garantir um acesso mais completo à saúde, desde o atendimento médico até o tratamento em si? Quando a gente olha para uma questão que envolve a prevalência desses municípios, você tem o único ponto de atenção com acesso a medicamentos, muitas vezes é a unidade básica de saúde. E nesses locais, nem sempre o farmacêutico está presente nesses municípios remotos. Então, você tem um local que garanta o acesso aos medicamentos, a possibilidade que as pessoas possam ter mais próximos da sua casa um outro ponto de acesso, e a presença do farmacêutico para proceder essa orientação pode ser fundamental para a gente reduzir óbitos e internações que estão relacionados a essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, esse acesso em locais mais remotos, onde a gente não tem essa possibilidade, amplia a capacidade do sistema de saúde de responder de maneira mais efetiva para a redução de óbitos e internações causadas por essas doenças. Agora, como é que funciona o cadastro no programa Farmácia Popular, Leonel? Quais documentos são necessários e quais passos a pessoa deve seguir para poder retirar os medicamentos nessas farmácias credenciadas? Quando a gente fala do cadastramento, a gente está falando do estabelecimento fazer o seu cadastramento, tá, Luiz? Então, no caso específico, a gente está falando de um estabelecimento que, junto ao governo federal, faz esse cadastramento para poder aderir ao programa. Depois desse estabelecimento estar apto a participar do programa e haver essa adesão, o cidadão vai poder ter acesso a esse local. O que o cidadão precisa para poder saber? Primeiro, consultar quais são os locais cadastrados no programa. Isso pode ser visto através do site do programa Farmácia Popular, do qual tem todas as farmácias credenciadas por município brasileiro. O segundo ponto é que existem regras diferentes de acordo com o insumo ou com o medicamento prescrito. É sempre importante procurar o farmacêutico para lhe dar essa orientação adequada de quais são esses documentos e documentos necessários para que você possa ter acesso. No caso dos medicamentos de uso contínuo, é necessária uma receita válida e um documento com foto. Existe também a possibilidade de uma outra pessoa poder pegar por outra, e é necessário haver, então, uma procuração para que possa fazer isso.
Leonel, como a gente tem visto, o farmácia popular tem avançado, né, significativamente. Até 2022, apenas medicamentos para asma, diabetes e hipertensão eram oferecidos de graça. Como a ampliação para outros medicamentos tem impactado a saúde e o tratamento da população? Existem alguns inquéritos populacionais que demonstraram que após essa ampliação da gratuidade do farmácia popular, se verifica uma redução das internações e óbitos às doenças crônicas relacionadas a seus tratamentos. Então, já existem estudos que acabam demonstrando a redução de internações e óbitos relacionados a essas doenças e um chamado desfecho secundário associado a essa ampliação de acesso. Quando a gente está falando de acesso a medicamentos, existe um impacto que é clínico, que é o que eu estou colocando aqui como a redução de internações e mortes. Mas também existe um impacto econômico associado a esse acesso. Existe uma estimativa que nós fizemos um estudo aqui em relação ao acesso a medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, por exemplo, que para cada R$1 que é investido no acesso a medicamentos, outros 3 acabam retornando para as famílias em maior capacidade financeira e econômica, o que também tem um impacto sobre a redução da pobreza nesse país. A saúde da mulher também foi muito beneficiada, né, com a oferta de contraceptivos e medicamentos para a osteoporose. Na prática, qual deve ser o alcance e o impacto entre as mulheres em situação de vulnerabilidade? É importante colocar que o programa Farmácia Popular também ampliou o acesso para os chamados absorventes, né? Então, para populações específicas, existe também esse acesso aos absorventes, e isso a gente está falando dos programas de dignidade menstrual, né? Para além disso, existe algo bem importante que é o acesso aos contraceptivos. E nos contraceptivos a gente está falando do planejamento familiar adequado, esse direito que a mulher tem de fazer e de ter o seu planejamento familiar como ela decidir, né? E isso envolve também a comodidade, ou seja, existem medicamentos que estão disponíveis na forma injetável, existem medicamentos que estão disponíveis na forma oral e também com prazos de tratamento diferentes, inclusive com o anticoncepcional trimestral que está disponível na farmácia popular. Leonel, e quais são as expectativas, né, para o futuro do programa Farmácia Popular? Existe alguma nova expansão ou medida prevista para os próximos anos? Por exemplo, uma ampliação na lista de medicamentos ou tratamentos? O Ministério da Saúde, que é o principal detentor dessa política, ainda não nos sinalizou quanto a essa ampliação. Como Conselho de Farmácia, nós temos pleiteado junto ao Ministério, principalmente a ampliação do rol de serviços do farmacêutico. É fundamental que, para além do acesso ao medicamento, nós possamos ir na direção da ampliação do cuidado do farmacêutico, como uma diretriz já prevista pelo próprio Ministério da Saúde, que não só as pessoas tenham acesso ao medicamento, mas a uma orientação adequada, a um monitoramento adequado e, principalmente, ter uma orientação farmacêutica como um direito da população. Isso está previsto em diferentes legislações e é essencial que a gente possa ter clareza que não basta a gente dar acesso a medicamento para as pessoas se elas não tiverem uma orientação adequada e um acompanhamento adequado. Diferentes estudos mostram que a presença desse serviço e dessa orientação farmacêutica documentada e definida como uma diretriz impactam na redução de internações e principalmente na redução de mortes relacionadas a essas doenças crônicas. Então, um dos pleitos principais do Conselho Federal de Farmácia, que aqui represento, é a inclusão desses serviços farmacêuticos como uma estratégia de saúde, no que envolve o rastreamento de casos não controlados e também o monitoramento adequado das pessoas com doenças crônicas, para que não só a gente tenha mais acesso a medicamentos, mas que a gente possa ter um acesso qualificado, que possa tornar o programa mais resolutivo, no sentido de dar mais capacidade da gente poder saber, por exemplo, quantas pessoas hoje usam antihipertensivo pelo Farmácia Popular e estão com a pressão controlada. Quantas pessoas hoje usam os medicamentos para diabetes ou usam insulina e têm o seu diabetes num grau de controle adequado. Isso é fundamental ter o farmacêutico nesse papel de interface entre o usuário e o medicamento
para que esses diferentes serviços relacionados ao monitoramento possam estar dentro do programa. E aí se tem um mapa dos pacientes controlados e não controlados em todo o Brasil. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do porta-voz do Conselho Federal de Farmácia pelo Rio Grande do Sul, Leonel Almeida. Muito obrigado, Leonel. Muito obrigado e à disposição sempre que necessário para demais esclarecimentos. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Caterina Schutte. Valeu, Caterina. Muito obrigada, Fara, Leonel. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!